Você tem dificuldade de ensinar gêneros literários aí para os seus alunos? Então fica aqui comigo que no vídeo de hoje nós vamos estudar os gêneros literários de um jeito super divertido. Eu vou te ensinar de uma vez por todas como ensinar 20 tipos de gêneros literários com seus alunos com atividades interativas. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Coruja e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como eu falei, são 20 gêneros literários, então o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas fica comigo até o final porque vai valer super a pena. Então, só pra gente começar a entender, os gêneros literários, eles são super importantes porque eles ajudam, então, a desenvolver a imaginação, a criatividade e o amor pela leitura. E segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, trabalhar os gêneros literários, ele é fundamental para desenvolver aí as competências de leitura e escrita nas crianças. Então, a gente vai começar com o primeiro gênero literário, que é a piada. A piada ela é um texto curto e humorístico estruturado com início, meio e fim e que vai terminar numa resolução engraçada. Então aqui a gente tem o palhaço e aí ele vai vir dessa maneira em duas partes. Nós vamos fazer uma sanfoninha e colar essas duas partes. E aqui então a criança ela vai escrever as características de uma piada e pode até escrever uma piada também para ficar guardado. Você pode usar esse arquivo para expor, fazer um painel de gêneros literários aí na sua sala, ou pode utilizar também no caderno com as crianças. Lembrando que é muito importante a gente tomar cuidado com o gênero literário de piada, porque tem algumas piadas de mau gosto, ou até mesmo com uma intenção um pouco indevida aí para as crianças. Então tomem cuidado na hora que vocês forem explicar esse gênero literário e pedir aí para as crianças pesquisarem também. E lembrando que todos os arquivos que eu estou mostrando aqui, eles estão em um arquivo só lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br. Eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E já aproveita para colocar qual gênero literário você acha que tem que ter aqui, se ele faltou, porque a gente pode ter uma segunda versão. Continuando, então, a gente tem as HQs, ou as histórias em quadrinhos, que são narrativas visuais que combinam um texto com uma imagem e uma sequência para contar uma história. E eu gosto muito dessa atividade porque você pode utilizar ela de duas maneiras. Você pode escolher a sua HQ favorita, né? A criança pode escolher a HQ favorita, então ela pode escrever e desenhar. E aqui ela vai colocar todas as informações dessa HQ. Então, quem é o ilustrador, autor, qual é a história, o começo, o meio e fim, o gênero, então tem vários tipos de gênero de HQ, editora e o país de origem. E aqui você encontra mais informações, então qual é a nota que ele dá para a história, qual é o sumário, qual é a parte favorita, o personagem favorito. E no final tem aí as páginas em branco, para se você quiser a criança criar a sua própria HQ. Então é bem legal porque além de estudar sobre esse gênero, ele também vai criar. E ela também faz parte aí do mesmo arquivo do gênero literário. Todos esses arquivos estão juntos. Você adquiriu uma vez e vão vir todos esses que eu vou mostrar aqui no vídeo. E seguindo, a gente tem regras de jogo. Regras de jogo também é um gênero literário que a gente tem que trabalhar aí no ensino fundamental. E ele serve, então, para explicar como um determinado jogo funciona. Como ele funciona. Então, você pode criar um jogo com seus alunos, escrever as regras e apresentar como fazer isso, ou pegar o jogo favorito da criança. E aí aqui eu montei um controle de videogame, então vai colocar o nome do jogo, o número de jogadores, o objetivo daquele jogo, e no final também conta com uma parte só em branco para caso você queira criar as suas próprias regras. E sabe qual é uma regra aqui do nosso canal? É você ser inscrito. Então, se você ainda não se inscreveu, já clica no sininho e se inscreve para você receber todos os conteúdos, porque toda semana tem vídeo novo no ar aqui e isso vai te ajudar aí no seu planejamento. Já aproveita também para você mostrar para o YouTube que você gosta do meu trabalho, já deixa aquele like e compartilha aí com os amigos professores. Continuando com os gêneros, nós temos a fábula, que é um gênero literário curto que utiliza, então, animais personificados para transmitir uma lição de moral. E aqui a gente tem dois modelos, que é o dragão e o unicórnio. Então, como que eles vão funcionar? Eles vão vir em três partes. Essa parte aqui e essa. Essa parte eu só colei aqui a parte de cima. Então aqui tá qual a sua fábula favorita. E aqui eu preguei com aquelas bailarinas. Então é só fazer um furinho. E aqui a criança vai colocar 3 características e 3 exemplos dessa fábula. Tanto o dragão quanto o unicórnio, eles funcionam da mesma maneira, tá vendo? Ó, é só encaixar aqui e colar essa parte de cima. E aí você já tem o gênero de fábulas. Muito parecido aí com as fábulas, nós temos o conto de fadas, que pode aí causar uma certa dificuldade, mas eu já falo a diferença.
que o conto de fadas são histórias que envolvem elementos mágicos, né? Geralmente com príncipes, princesas, bruxas e seres encantados. Então a gente tem aqui o castelo do conto de fadas e dentro a criança vai preencher então com 3 características, um resumo do conto de fadas que ela mais gosta, os personagens e quais são os elementos mágicos. A ideia é a gente sempre trabalhar um exemplo real para a criança entender e as características desse gênero literário. Lembrando que todo gênero literário acompanha junto uma folha onde eu explico um breve resuminho do que é aquele gênero. Outro gênero literário para a gente trabalhar é a autobiografia ou biografia, que é quando o autor ele narra a sua própria história de vida ou de outra pessoa, contando as suas experiências e as memórias. Então aqui nós temos um espelho para contar a autobiografia, então vai colocar curiosidades, data de nascimento, uma história engraçada, um sonho, data de nascimento. E mais uma vez eu preguei aqui com uma bailarina. Nós temos a biografia e autobiografia também com o rosto de quebra-cabeça. E nós temos o livro. Então aqui você vai pedir para a criança desenhar quem ela escolheu ou se desenhar. E dentro vai colocar então aqui sobre a vida, as conquistas e os fatos interessantes. Então quais são as metas, o que ela estudou, data de nascimento, local, tudo para ela contar sobre a sua própria autobiografia ou sobre uma biografia de alguém que ela admira e acha importante. Agora, um gênero literário que eu adoro, que é a carta, que envolve aí a comunicação escrita entre 2 pessoas ou alguma entidade com um remetente e um destinatário. É muito legal porque você pode fazer aí um envolvimento entre as famílias, outras escolas ou outras turmas. Você pode fazer com a sua turma deles escreverem uma carta para um parente. Você pode pedir para eles escreverem para algum amigo da sala ou até mesmo entre escolas. Eu já vi esse projeto, ele é muito legal, onde 2 escolas da sua cidade você entra em contato e as 2 salas fazem então essa troca. Ele vai mandar uma carta para uma pessoa que ele não conhece. E o legal é que ele vai ficar realmente esperando essa carta chegar. Então, quanto tempo demora, o quanto a gente demorava para se comunicar e hoje é tão fácil. E aí, no gênero literário de carta, vai vir aqui um envelopinho com destinatário e remetente para você colar. E vão vir também aqui 2 opções de carta, de papel de carta, para você escrever. E junto com ele, eu escrevo também um modelinho de carta. Então, qual que é a estrutura de uma carta realmente para as crianças aprenderem. E aí também a gente tem as parlendas, que são rimas infantis tradicionais, geralmente são recitadas de uma forma lúdica e com ritmo. E elas são passadas de geração em geração. Então aqui vai vir em branco, eu escolhi aqui a da borboletinha, para poder escrever. Então a criança vai fazer um desenho e aí você só vai colar aqui a lateral e já está pronta a atividade. Então você sabe o que são as parlendas, por que elas são importantes e ao final um espaço onde a criança vai poder escrever a parlenda que ela escolheu. E o próximo gênero é um dos que eu mais gosto de fazer, principalmente no comecinho da alfabetização, por ele ser muito fácil, que é o bilhete. É um texto curto direto, usado aí só para você comunicar uma mensagem muito rápida e informal. Então, no arquivo você vai encontrar vários tipos de bilhetinhos para você escrever com os seus alunos e você pode incentivar, então, seus alunos a deixarem um bilhetinho para os pais ou para algum amigo da escola. E o legal do bilhete é porque, como ele é curto, é muito mais fácil para as crianças que estão aí na fase de pré-alfabetização, porque é uma maneira muito rápida deles se comunicarem. Próximo gênero que eu adoro fazer é a receita. A receita, ele é um texto instrucional que vai descrever, então, os ingredientes e o modo de preparo de um prato culinário. Então, olha só, você vai colar aqui, vai recortar essa parte e vai colar a parte de cima. Então, qual é a sua receita favorita? Se tem uma receita de família, pesquisar uma receita diferente. E aqui ao fundo, uma folha onde você pode pôr os ingredientes e o modo de preparo para ele escolher uma receita. E eu adoro a receita porque você pode trabalhar muitas coisas. Então, a gente trabalha o gênero de receita em português. Você pode trabalhar quantidades e medidas em matemática. Você pode trabalhar a história daquele prato, a geografia, de onde ele veio, se ele tem alguma história cultural. Então, eu adoro receitas exatamente por causa disso, porque a gente pode trabalhar 4 tipos de matérias em uma atividade só. E eu já vou deixar uma receita aqui para você não sofrer mais para fazer o seu planejamento de aula. É só você se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Então já se inscreve para não esquecer, clica no sininho e compartilha esse vídeo aí com os amigos professores para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis e assim você apoia o meu trabalho. O próximo gênero que a gente vai trabalhar é o poema, e ele é um texto escrito em versos, com ou sem rima, e que expressa sentimentos, ideias, ou narra alguma história através de uma linguagem mais estética e sonora. Então aqui tem
o poema. Mais uma vez, você vai colar só a parte de cima. E aqui vai fazer uma pesquisa sobre um poema e aqui a folha para as crianças escreverem. E o legal é que você pode procurar aí autores, né? Então pegar a Cecília Meirelles, pegar escritores que fazem poemas infantis para ler com as crianças, para que eles também possam criar os seus próprios poemas. Próximo gênero é jornal, notícia ou reportagem. Então vão ser textos que informam sobre eventos atuais, apresentando aí fatos e opiniões. E aqui você tem 3 opções. Tem o jornal Escola News, então a criança ela vai contar uma novidade da escola, vai colocar qual é a previsão do tempo daquele dia, o calendário, se tem alguma data importante que vai acontecer na escola naquele momento. Ela vai fazer uma pesquisa, então aqui eu deixei um espaço circular para ele fazer uma tabela, onde ele vai colocar qual é o lanche favorito de todos, então eles vão ter que pesquisar aí com as pessoas da sala ou até mesmo da escola. Esse daqui é uma maneira, mas também tem aí a notícia, que aí já vem pelo celular, e a reportagem. Ele vai vir assim, em branco, e junto vai vir aqui um papel para você colar. Então vai ter o título principal, o título auxiliar, o lead e o corpo do texto, para eles entenderem como que é uma estrutura de uma notícia e de uma reportagem. Próximo gênero é o de entrevista. Então a gente vai ter conversas registradas que capturam a opinião ou a história de alguém. E aqui você tem 2 maneiras. O primeiro é pelo celular, fazendo aqui a entrevista. Então, quem vai ser o entrevistado, né? Uma inspiração, um sonho, um filme e o espaço para a pessoa fazer perguntas. Ou através da câmera fotográfica, também com perguntas e inspiração, sonhos e o que aquela pessoa entrevistada quer dizer. Então, ó, nome do entrevistador, o nome do entrevistado, quantos anos tem, profissão, são várias perguntinhas e no final tem uma folha em branco caso ele queira colocar alguma pergunta particular. O próximo gênero literário é o diário. Então, é um registro pessoal de experiências, sentimentos e reflexões do dia a dia. O legal do diário é que você pode até criar aí um diário pessoal, né, onde eles vão registrar os seus sentimentos e experiências que eles tiveram ao longo do mês na escola, ou um diário de aprendizagem, tipo, como que tem sido aprender algumas matérias, quais são as dificuldades, quais são as coisas que eles acharam fácil. Eu gosto muito de utilizar o diário em sala de aula quando as crianças já estão alfabetizadas, no 2º, 3º, 4º ano, porque é uma maneira deles expressarem o que eles estão sentindo sobre o que a gente está ensinando. Então, se ele tem alguma dificuldade em determinada matéria, ele vai expor aquilo ali e vai ficar muito mais fácil para você encontrar onde é o ponto de dor do seu aluno para resolver essa questão. Então, tem aqui o querido diário, e aí vem as folhas, você só vai adicionando quantas folhas você quiser. Então, tem aqui a parte de trás e a parte do meio, e é só você grampear e colocar quantas folhas você achar necessário. E um dos gêneros que a gente mais fala são as lendas, que misturam aí a realidade, a fantasia, muitas vezes explicando eventos naturais e culturais. E eu não poderia deixar, então, de lenda de fora a nossa querida Cuca, com o seu caldeirão aqui, o caldeirão da Cuca. Ele é um envelope, você vai dobrar as abinhas para ele formar esse bolsinho e colar a Cuca na parte de trás. E dentro vão vir 9 perguntinhas. Então, de onde surgiu essa lenda, as características físicas de um personagem, porque as lendas mudam ao longo do tempo, lendas de regiões do Brasil. E junto com todas essas perguntinhas sobre as lendas, também sempre acompanha uma folha em branco, para caso você queira fazer alguma pergunta que você não encontrou aqui, para fazer aí com os seus alunos também. E também tem o gênero literário de cordel, que são esses folhetos de contos populares, e geralmente eles são rimados, e eles são impressos em folhetos e distribuídos então para as pessoas. Nesse arquivo você encontra aí 4 modelos de cordel e um em branco para você criar aí com os seus alunos. Lembrando que se você quiser o projeto completo de cordel, você encontra também lá no nosso site. Muito parecido com a carta, nós temos aí o cartão postal, que são mensagens breves, escritas em cartões, geralmente enviadas de lugares visitados, quando você faz uma viagem. Então é bem legal porque aqui você põe o endereço e aqui você põe uma breve mensagem, é mais curta ainda que a carta. E aqui você encontra vários modelos, com desenhos ou não, para eles escreverem e enviarem um cartão postal. Então eles podem aproveitar aí o tempo de férias, principalmente, levar um cartão postal para escreverem onde eles visitaram e enviarem aí para os amigos depois quando eles voltarem. Nós temos também o famoso correio elegante, que são mensagens anônimas de amizade ou elogio entre trocas entre as pessoas. Então eles podem escrever mensagens anônimas de elogio um para os outros, e aí são vários modelos
de correio elegante para eles escreverem, muito parecido com o bilhete, também é muito legal, principalmente aí na fase de início da alfabetização. E nós temos também o mito, que são narrativas que explicam aí a origem de fenômenos naturais ou culturais. E muitas vezes eles envolvem deuses e seres sobrenaturais. Então eu coloquei aqui os Zeus, e aí são várias perguntinhas no formato de raio para você colocar. Junto vem um bolsinho para você colar aqui, e tá pronto, então, a sua atividade de gêneros textuais. Esses foram todos os gêneros textuais que eu separei para trabalhar aqui com os meus alunos. E eu já quero saber qual gênero textual faltou. Já deixa aqui nos comentários, já fala o seu nome, de qual cidade você está falando e qual gênero faltou. Lembrando que o arquivo encontra todos esses gêneros textuais em um arquivo só. O link já está aqui na descrição do vídeo e você encontra também lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para você não perder nada, compartilhar aí com os amigos professores e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!